Oi, pessoal! Esse vídeo aqui, então, é para mostrar um exemplo de um teste de hipóteses, quando o uso vai ser um teste T para duas médias. Particularmente aqui, esse exemplo vai ser para uma situação em que nós temos duas médias de duas amostras independentes. Então, vamos ver a historinha. Você e alguns amigos decidiram testar a validade de um anúncio feito por uma pizzaria local, que afirma entregar pizza na casa do estudante mais rápido do que uma filial de uma cadeia nacional de pizzarias. Tanto a pizzaria local quanto a da cadeia nacional estão localizadas do outro lado da rua do campus de sua universidade. Você faz uma definição que a variável de interesse é o tempo de entrega em minutos, desde o tempo em que a pizza é encomendada até o momento em que é entregue. Você coleta os dados, encomendando 10 pizzas da pizzaria local e outras 10 pizzas da pizzaria da filial da cadeia nacional. Então, na sequência aqui, a gente tem as informações dessas entregas. Esse aqui é um exemplo que eu peguei de um livro, tá? Então, aqui, vejam, eu tenho aqui uma cópia, do que temos disponibilizado aí. Então, aqui estão os 10 tempos da pizzaria, das entregas das pizzas da pizzaria local e aqui da cadeia nacional. Então, vejam, no nível de significância de 0,05, existem evidências de que a média aritmética do tempo de entrega da pizzaria local é menor do que o tempo de entrega da filial da cadeia nacional de pizzarias? Então, nesse caso aqui, o que nós precisamos fazer? Um primeiro passo é traduzir esta hipótese para as hipóteses estatísticas. O que nos diz a hipótese nula? De que as médias são iguais. Nesse caso aqui, então, eu estou usando a notação que μ1 é igual a μ2, ou seja, tanto faz de onde é a pizza, o tempo médio de entrega é o mesmo. A hipótese alternativa aqui, vejam, μ1 é menor do que μ2, ou seja, eu estou configurando aqui um teste unilateral, porque nós temos vocês, na verdade, têm uma afirmação da pizzaria local que diz que o seu tempo de entrega é menor, do que o tempo de entrega da pizzaria da cadeia nacional. A partir das informações, então, coletadas com as duas amostras provenientes, então, de duas populações, e nesse caso aqui eu vou pensar que são independentes, porque a pizzaria local é uma, a pizzaria da cadeia nacional é outra, certo? Então, aqui eu posso pensar que eu tenho independência entre os grupos. A partir daí, então, é possível se realizar o teste para a comparação de duas médias. Esse teste, então, ele tem essa estatística do teste, tá? É uma distribuição T, que tem esta cara aqui, percebam, no numerador o que nós temos, sendo levado em conta é uma diferença, que é onde está aqui o meu cursor, ó, sinal de menos, entre as diferenças das médias amostrais e a diferença das médias populacionais. Só que nesse caso aqui, essa estatística do teste, ela é criada, ela foi formulada supondo que H0 é verdadeira. Neste caso, H0 diz que μ1 é igual a μ2. Portanto, a diferença entre esses dois valores aqui tem que ser zero, porque se μ1 é igual a μ2, μ1 menos μ2 é igual a zero. Que eu vou colocar, ó, já aqui abaixo, vocês podem perceber que essa diferença é igual a zero. Já a diferença entre as médias amostrais, vocês têm todas as informações para reproduzir estes cálculos, x barra 1 menos x barra 2, nada mais é do que a diferença das médias, do grupo 1 e do grupo 2. A média de tempo de entrega da pizzaria local foi 16,7 e a média de tempo de entrega da pizzaria da cadeia nacional foi 18,88. Portanto, esta diferença aqui vai ser igual a menos 2,18. Bom, matematicamente aqui existe a solução do que é levado em conta também no denominador dessa estatística do teste. E o resultado final, ou seja, aquilo que nos interessa, que é o valor obtido com a estatística do teste, nesse caso aqui, foi o valor menos 1,634, tá? Então, tem aí uma tabela, uma figura, que isso aqui tudo, como eu falei para vocês, está em um livro, mas vocês podem reproduzir isso aí, Então, aqui estão as médias, para cada uma das amostras, provenientes da população 1 e da população 2, o valor da estatística do teste
E aqui existe o valor crítico, que no caso é um teste unilateral, está sendo chamado de valor inferior, que é o valor menos 1,73. Pessoal, este valor aqui crítico é a partir da definição de que o nível de significância é de 5%, tá? Lembrando, o enunciado diz, né, ao nível de significância de 0,05, né? Então, isso foi arbitrado, somos nós que definimos o valor desse nível de significância, muitas vezes, né, nos exercícios e no que a gente vai, enfim, né, estudar da estatística, vai ter esse nível definido e muito comumente ele é definido como 5%. Este valor é menos 1,73. Isso vem de uma tabela, tá, gente? Vem de uma tabela de uma distribuição de probabilidade chamada distribuição T. O valor, então, aqui do P é 0,0598, tá? Então, vejam, aqui eu tenho o resultado que está lá no livro, tá? E aí, a partir daí, eu posso tirar a conclusão. Nesse slide aqui, eu trago a conclusão, né? Na verdade, a decisão e consequente conclusão tiradas a partir da comparação do valor da estatística do teste comparado com o valor crítico da distribuição. Então, o valor crítico é menos 1,73 e o valor da estatística do teste menos 1,63. Menos 1,63 é maior, certo? Então, está, né, à direita, se a gente pensar lá no eixo, né, da distribuição T, que daí a gente vai chamar de eixo T em vez de eixo X, né? E, portanto, ele não caiu na região crítica, ou seja, ele não caiu na zona de rejeição. Portanto, não podemos rejeitar a hipótese nula nesse caso, né, fazendo essa comparação do valor calculado com o valor tabelado. Portanto, não existem evidências suficientes para que a pizzaria local, né, possa afirmar ou alegar na sua propaganda de ter um tempo efetivamente mais rápido do que das pizzarias da cadeia nacional. Uma outra maneira, mas que, né, é um caminho possível, e eu vou dizer para vocês, e é o caminho até mais frequentemente usado quando nós olhamos resultados de testes de hipóteses, é fazer a comparação do valor P com aquele nível de significância alfa definido. Nesse caso aqui, alfa é igual a 0,05, lembrando da regra, se P for maior, né, ou igual ao alfa, não se rejeita a hipótese nula. Se P for menor do que alfa, rejeita-se a hipótese nula. Nesse caso aqui, P é igual a 0,0598, portanto, ele é maior do que alfa, não se rejeita a hipótese nula, vai se chegar na mesma conclusão. São só dois caminhos possíveis para se chegar no mesmo destino. O caminho que mais se utiliza é o valor P comparado com o nível de significância alfa. Eu trago aqui para vocês, para finalizar essa apresentação, né, o gráfico que é produzido pelo Art of Stat, né? Então, quem quiser tem todos os valores aí para poder reproduzir, tá? A realização desse teste de hipóteses, né? Aqui está um pouco pequeno, mas aqui, ó, tem o valor da estatística do teste, né? Mas aqui já tem direto o valor de P, que é essa zona achurada, né? Que está aqui em verde escuro. E esse P, então, é 0,0598. Vejam que bacana, porque aqui o software ele nos dá o gráfico indicando que o teste foi unilateral, né? Porque aqui a hipótese alternativa foi definida como Mi1 é menor do que Mi2. E aí, bom, a decisão é não rejeitar a hipótese nula. Conclusão, a pizzaria local, né, não tem evidência para poder comprovar a sua alegação na propaganda. Quem tiver interesse aí, né, pode assistir o vídeo, que tem aí o link, no qual eu mostro como realizar computacionalmente este teste hipótese, né, com os dados desse exemplo.